A paz do Senhor Jesus para todos. Eu quero nesse vídeo, esse pequeno vídeo, eu quero trazer uma palavra de Deus e que ela é tão importante na vida das pessoas, porque as pessoas elas abandonaram a sabedoria, elas abandonaram o conhecimento, abandonaram a sua capacidade de pensar sobre as coisas. Eu vejo pessoas que elas não pensam mais, elas agem como se elas não tivessem a capacidade de pensar. Elas apenas vê as outras pessoas falando, dizendo e seguem isso. É isso que chama-se alienação. Alienação é você entregar a sua capacidade de pensar a um terceiro, o outro que pensa por você. Você não se dar ao trabalho de pensar por si próprio. E essa palavra da Bíblia, ela dá uma chamada em você para que você se desperte a sua mente, a fim de que você reconheça que você é um ser pensante, que você não é um energúmeno, uma pessoa que precisa que os outros pensem por você. Você tem cabeça para pensar, pode pensar por si mesmo. Infelizmente, o que eu tenho visto é que pessoas, multidões, abandonaram a sua capacidade de pensar. Isso é uma coisa muito terrível, muito perigosa. Porque quando você entrega o seu pensamento, as suas ideias a outro, o outro começa a comandar a sua vida. E isso aí chama-se alienação. Alienação das alienações. Você entrega a sua vida aos outros. O texto que eu vou ler para vocês, para todos nós, para todos os cristãos, para todas as pessoas que porventura venham ver esse vídeo. Está no capítulo 8 da Bíblia Sagrada, no livro de Provérbios da Bíblia Sagrada. Chama-se um título, o chamado da sabedoria. Eu vou começar a ler aqui, sobre a sabedoria. Esse texto é a própria sabedoria que vai falar de si mesma. É como se ela mesma estivesse falando de si mesma. E ela vai dizer o que é que ela proporciona para as pessoas que porventura venham escutá-la. O chamado da sabedoria. Capítulo 8, livro de Provérbios. Vamos lá. Não clama a sabedoria e o entendimento não faz soar a sua voz? Está perguntando, é uma pergunta, mas respondendo. Está dizendo, a sabedoria não clama e o entendimento não faz soar a sua voz? Será que no mundo em que você vive, a sabedoria ela não aparece para você? É isso que o primeiro versículo começa a perguntar. Não há um clamor da sabedoria em sua volta? Né? No versículo 2, no cume das alturas, junto ao caminho, nas encruzilhadas, nas veredas, ela se coloca. Está dizendo que a sabedoria, ela está nesses lugares. Ela aparece em todos os lugares. Está dizendo, no cume das alturas, junto ao caminho, nas encruzilhadas das veredas, ela se coloca. Ao lado das portas, a entrada da cidade, a entrada das portas está clamando. O que aqui o escritor está dizendo? Ele está dizendo que a sabedoria, ela se encontra nesses lugares. Em todo lugar onde você anda, tem a sabedoria, tem o conhecimento. Até nas veredas ela se coloca, que é o caminho estreito, as veredas.
No versículo 4, a vós, ó homens, clamo. Agora é a sabedoria que vai começar a falar. Vamos ver aqui, ó. A vós, ó homens, clamo. A minha voz se dirige aos filhos dos homens. A minha voz de quem? Da sabedoria. Ela está dizendo, a minha voz se dirige aos filhos dos homens. Isso é a sabedoria falando. Aí começa a falar, ó, entendei, ó simples, a prudência. Está mandando você aprender a prudência. Vós, loucos, entendei a compreensão. Aquele que anda em atitudes de loucos, que aprendam a compreensão, que aprendam a trabalhar a compreensão. Ouvi, pois, proferirei coisas excelentes, os meus lábios se abrirão para a equidade. Aí, o que a sabedoria está dizendo? Ouvi, pois, que eu mostrarei coisas excelentes, e os meus lábios se abrirão para a equidade. A equidade é a prudência também, né? O equilíbrio que você tem que manter na sua vida. Ouvi, pois preferirei coisas excelentes, né? A minha boca proferirá a verdade, pois os meus lábios abominam a impiedade. Isso aí é a própria sabedoria falando. A minha boca, está dizendo, proferirá a verdade, pois os meus lábios abominam a impiedade. A sabedoria, ela não está nas pessoas ímpias. O indivíduo maligno, perverso, ele não tem sabedoria. Não há sabedoria na prática do mal, do crime. É isso que a sabedoria está dizendo. A própria sabedoria está dizendo isso. Olha, a minha boca proferirá a verdade, pois os meus lábios abominam a impiedade. Então a sabedoria, ela não faz acordo com o crime. Ela não faz acordo com o mal. Na palavra de Deus, quando uma pessoa ela pratica o mal com o entendimento que ela tem, isso não se chama sabedoria. Se chama astúcia. E para a astúcia, tem um versículo, né, que o Senhor diz, eu apanho o astuto na sua própria astúcia. Todos astutos cairão na própria astúcia dele, né? Tem muitos exemplos na Bíblia e na vida também, de pessoas que foram apanhadas pelos seus próprios crimes. Para Caim, Deus diz assim, Caim, o pecado, ele bate à tua porta. O desejo do pecado é contra a tua vida, mas cumpre a te dominar. O que é o pecado? É o mal. É o mal que Caim queria fazer ao irmão. Quando Deus falou isso para Caim, ele não tinha matado Abel ainda. Mas Deus disse, você está pensando isso, está querendo fazer isso, e eu vou te dizer, essa natureza que está em ti agora, ela é contra a tua vida. Ela vai destruir a tua vida. Então o mal, ele não anda emparelhado com a sabedoria. Tem gente que chama assassinos, genocidas de sábio. Jamais. A sabedoria pode ser confundida com um estado de tirania de um determinado indivíduo. Vamos continuar lendo aqui, ó. A minha boca proferirá a verdade, pois os meus lábios abominam a impiedade. Justas são todas as palavras da minha boca, não há nelas nenhuma coisa tortuosa nem perversa. A sabedoria falando dela mesma. Justas são as minhas palavras, todas as palavras que a minha boca profere. Não há nelas nenhuma coisa tortuosa nem perversa. Então, quando a sabedoria fala, não pode ter perversidade. Quando você vê um tirano falando o mal, a perversidade contra um povo, contra uma nação, contra um grupo de pessoas, ele não está falando sabedoria. Ele está falando maldade, crime,
destruição. E essa destruição vai apanhar ele, vai pegar ele. Porque todo o mal que o indivíduo praticar, ele pratica contra a sua própria vida. Olha, vamos ver aqui outra aqui, ó. É o versículo 9. Todas as minhas palavras, continuando, né? Todas as minhas palavras são retas, bem para quem bem as entende, e justas para os que acham o conhecimento. Veja que a palavra da própria verdade, ela está dizendo que para quem a entende, elas são retas. Você vê que tem muita gente que distorce a palavra da verdade para fazê-la dizer aquilo que ela não diz. Mas essas pessoas um dia vão pagar pelos seus crimes por distorcer a palavra da verdade e querer ensinar isso para as pessoas e querer impor isso para as pessoas. Aceitai a minha instrução e não a prata, e o conhecimento antes do que o ouro escolhido. A própria verdade aí, nesse caso aí, no versículo 10, está dizendo que é aconselhável, a sabedoria está dizendo, é aconselhável, é melhor vocês aceitarem a minha palavra, eu que sou a verdade, do que o ouro e do que a prata. Porque eu sou mais valiosa, eu, a verdade, sou mais valiosa do que isso. Pois melhor, aí o 11, ó, pois melhor é a sabedoria do que os rubis, e de tudo que se deseja, nada se lhe pode comparar. Viu? A sabedoria está dizendo, eu sou melhor do que os rubins, do que a prata, do que o ouro, e nada que existe pode ser comparado à sabedoria. Veja como que a própria sabedoria se coloca. Você buscar a sabedoria é buscar aquilo que há de mais valioso na vida. O 12. Eu, a sabedoria, habito com a prudência. Eu possuo conhecimento e discrição. Aí, a sabedoria falando. Né? O oposto disso daí, para a pessoa entender o que é a sabedoria, dizer que habita com a prudência e possui o conhecimento e discrição. Né? Tem muita pessoa que vive se exaltando. Não tem discrição e não tem prudência. E essas duas mazelas, elas tiram completamente a sabedoria da sua vida. A pessoa que anda se exaltando, dizendo que é sábia ou coisa parecida, ela não é sábia. Quem é sábio é prudente. O que é a prudência? A prudência molda a minha capacidade de falar. Ela me permite falar quando é preciso e calar no tempo certo. O prudente, a pessoa que é realmente prudente, ele tem o tempo certo de falar, porque a prudência é isso, é falar no tempo certo. E quando não é para falar, também saber. Isso aí é a prudência. O temor do Senhor é odiar o mal. Aí a sabedoria está dizendo, o temor do Senhor é odiar o mal. Odeio o orgulho, a arrogância, o mau caminho e a boca perversa. Tá vendo? Pessoas que andam em mau caminho, têm boca perversa, falam mal, tá falando sempre o mal contra os outros, querendo matar, querendo destruir, proclamando morte para os outros. Essa pessoa não está emparelhada com a sabedoria. Não há sabedoria nessas coisas. É a própria sabedoria que está dizendo. Conselho e verdadeira sabedoria são meus. Eu tenho entendimento e poder. Versículo 14. A sabedoria está dizendo aí, ó.
Conselho e entendimento e verdadeiro entendimento são meus. Eu tenho entendimento e poder. Vendo? O conselho e o verdadeiro entendimento, porque tem o entendimento falso. Aquilo que as pessoas acreditam sem inspecionar o conteúdo daquilo. Esses são o entendimento falso. E tem muita pessoa que tem um entendimento falso, a humanidade está nesse caminho. Tem falso entendimento. E o pior de tudo, acreditam que ele é verdadeiro. Essa aí é a desgraça maior. Por mim, os reis e os príncipes ordenam justiça. Por mim governam os príncipes e os nobres. Sim, todos os juízes da terra. Aí é o versículo 16. O que a sabedoria está dizendo? Ela está dizendo que o governo dos príncipes, dos reis, dos juízes da terra, das pessoas verdadeiras, eles conseguem fazer esse governo, conseguem concluir os seus cargos em suas vidas através da sabedoria. Sem sabedoria não é possível fazer isso. Com tirania você não governa. Com tirania você amedronta e mata pessoas. Não é governar isso aí. Governo só é possível com sabedoria e entendimento. Então a sabedoria diz assim, ó, é através de mim que os reis reinam, governos governam e juízes julgam através da sabedoria. E não pode ser através de outra coisa. A verdadeira sabedoria, a verdade. Eu amo os que me amam e os que de madrugada me buscam encontram. A sabedoria está dizendo que as pessoas que amam a ela sabedoria ama. Você já viu pessoas que quando você fala a verdade para elas, elas ficam loucas de ódio? Essas pessoas jamais terão sabedoria na vida, jamais. Porque ao ouvir a verdade, elas babam de ódio, né? Aí você está vendo aí na sociedade aí, a sociedade dividida aí, e há pessoas babando ódio, né, contra a verdade, contra as coisas verdadeiras, contra aquilo que é verdadeiro, que não se pode nem contestar por ser tão patente a verdade. Riquezas, honras estão comigo, riquezas duráveis e justiça. Sabedoria aí falando de novo, ó. Riquezas, honras estão com ela. Sem sabedoria você não tem riqueza nem honra. Porque a riqueza e a honra verdadeira, ela está na sabedoria. Aí você pode dizer assim, mas o camarada teve riqueza roubando e desviando dinheiro público. Isso não é riqueza. Isso é pobreza. É pobre, cego e nu. O indivíduo que tem dinheiro baseado nesses princípios aí. Isso não é honra. Honra não tem. E também não tem riqueza. Porque a riqueza que está em sua mão não pertence a ele. Foi roubada. Então ela tem um dono, pertence a outra pessoa. Ele jamais será rico. Não pode usar o dinheiro porque está na mão dele. Mas a verdadeira riqueza tem que ser adquirida pelos meios da sabedoria, que são os meios de trabalho, de honestidade, de vida digna. Riquezas e honras estão comigo, riquezas duráveis e justiça. Melhor é o meu fruto do que o ouro refinado, as minhas novidades melhores do que a prata escolhida. Aí a sabedoria falando de novo aí, ó. Riquezas e honra, melhor é o meu fruto do que ouro refinado. O que é o fruto da sabedoria? É uma vida em sintonia com a criação. Quando o homem ele é correto, ele é direito, ele tem a vida em sintonia com a criação. Ele não está ali para destruí-la, está ali para preservá-la. Há muitos governantes hoje no mundo dizendo que estão preservando a natureza, mas é mentira. Eles não estão preservando a natureza. Eles estão fazendo armadilhas para a humanidade, usando
uma coisa legítima, um nome legítimo para preparar armadilhas para a humanidade. Melhor é o meu fruto do que o ouro refinado. O fruto da sabedoria, ela culmina com a vida eterna. Porque o homem sábio, ele se chega ao Criador e se coloca debaixo dos seus ensinamentos. E que por coincidência, a própria sabedoria, ela está diretamente ligada ao Criador. Ela vai já falar isso. Melhor é o meu fruto do que o ouro refinado, e minhas novidades melhor do que a prata escolhida. Então aí a sabedoria falando de novo, que ela é melhor do que o ouro e do que a prata, do que os diamantes e do que os rubis. 20. Ando no caminho da retidão, junto às veredas da justiça. Viu? Sabedoria, ela só existe para o homem que anda no caminho correto, no caminho da retidão. O que é a retidão? A retidão é o homem que não destrói a vida do seu próximo para tomar dele aquilo que lhe pertence. Isso é retidão. E além disso, ainda procura meios de erguer aqueles que estão caídos. Só existe sabedoria nesses termos. Olha, ando no caminho da retidão, junto às veredas da justiça. Retidão e justiça andam junto. Porque a justiça, ela faz você dar o direito a quem de fato tem. Se é seu, é seu. Se é do outro, é do outro. E praticar justiça é garantir que os direitos das pessoas sejam respeitados, para que o seu também seja. Porque na medida que se desrespeita o direito do outro, mais tarde, essa mesma fita com a qual você mede, ela vai medir você também. Porque derrubar o direito, derrubar as leis que protegem as pessoas, essas leis mais tarde vai servir para você. Toda lei que garante os direitos das pessoas, elas garantem de todos. E se você as derrubar achando que mais tarde você não vai precisar dela, engana-se, porque vai. Para conceder bens permanentes aos que me amam. Tá aqui, ó. Ando no caminho da retidão, junto às veredas da justiça, para conceder bens permanentes aos que me amam, e encher os seus tesouros. Viu? O caminho da verdade, a obtenção da verdade na vida das pessoas, levarão elas à riqueza incalculável. E essa riqueza, ela transcende, aqui no caso da palavra de Deus, ela transcende essa vida. A maior riqueza que o homem vai receber é a vida eterna. Porque se ele tiver a vida eterna, a maior riqueza que ele poderia ter vai estar do lado dele. Porque na vida eterna, todas as riquezas, que é a subsistência do homem no decorrer dos séculos, vivo, sem morrer mais, sem pranto nem dor, essa é a maior riqueza que tem. Não tem outra maior do que essa. Para conceder bens permanentes. Veja, olha, os bens são permanentes aos que me amam, ou seja, aqueles que buscam a sabedoria. E antes que eu me esqueça, o meio de você chegar à sabedoria é você chegar ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, Jesus Cristo. Ele é a sabedoria, Ele traz a sabedoria. Ele é a própria sabedoria. Para conceder bens permanentes aos que me amam. Nós não temos bens permanentes ainda aqui. Quer dizer, nós já temos, que é aquelas promessas que Jesus Cristo fez, que uma vez alcançadas por nós,
né? Se nós permanecermos no caminho dele até o fim, esses bens duráveis, esses bens permanentes passarão às nossas mãos. O Senhor me possuiu no princípio de seus caminhos, antes de suas obras mais antigas. Veja, aqui a sabedoria está dizendo que o Senhor, quando ele foi criar as coisas que hoje existem, ou seja, tudo que você pode ver e sentir e tocar, antes que Deus criasse isso, ele as criou com a sabedoria. Disse, eu estava, aqui ó, o Senhor me possuiu no princípio de seus caminhos, antes de suas obras mais antigas. Desde a eternidade fui ungida, desde o princípio, antes do começo da terra. Deus, para criar as coisas, ele estava com a sabedoria. E por meio dela vieram à existência da sabedoria, por meio da sabedoria vieram à existência todas as coisas que você vê. E quando você olha para a criação de Deus, você vê que é uma criação sábia. Pega, por exemplo, a própria Terra. A Terra sustenta a humanidade desde quando? E, no entanto, ela não se acaba, ela não se desgasta. O mar não diminui a sua água, o oxigênio continua abundante, os ventos, o sol, até agora, desde que Deus criou. Então são coisas feitas com sabedoria. Você tem alguma coisa que o homem fez que chega a isso? Nada, porque não foi feita com a sabedoria que vem do Criador. Não foram feitas com essa sabedoria. Então a criação, nós não criamos nada. Algumas transformações que nós fazemos nas matérias que nós pegamos aqui da Terra, elas têm pouca duração. Porque ela não tem a verdadeira sabedoria. Essa sabedoria ela está com Deus. Mas uma grande parte dela o homem recebe ao se aliar a Deus. Ao se colocar na posição de servo de Deus e aprender dele. Porque a maior sabedoria só pode vir de Deus. Todas as coisas que você vê nesse mundo foram feitas com a sabedoria divina. O Senhor me possuiu no princípio de seus caminhos, antes de suas obras mais antigas. Olha, as obras mais antigas de Deus não são a terra. Não é a terra. As obras mais antigas de Deus remontam lá para trás, lá ao céu, anjos, querubins, serafins e outras coisas que a gente não sabe que tem lá, que nós não conhecemos, porque nós não conhecemos tudo que tem no céu. Algumas revelações do céu tem na Bíblia. Nós sabemos que tem anjos, nós sabemos que tem serafins, nós sabemos que tem povos, nações no reino de Deus. E o mundo, esse mundo de lá, o que tem nele, as suas obras grandes, por exemplo, as construções que tem lá, nós não sabemos. E aqui a sabedoria está dizendo, ó, eu estava com o Senhor antes das suas criações mais antigas, ou seja, antes dessas criações celestiais, a sabedoria estava com ele. Antes de haver oceanos, aqui ó, a sabedoria dizendo, antes de haver oceanos eu estava. Os oceanos vieram a existir por meio da sabedoria de Deus, que é ela que está falando de si mesma agora. Eu sou a sabedoria, eu que estava com Deus quando ele criou todas as coisas. Ó, antes de haver oceanos, fui gerada. E antes ainda de haver fontes carregadas de águas, né? A sabedoria estava com Deus. Então toda a criação que você olha em volta, nela está a sabedoria de Deus. Qualquer coisa que você estudar, uma árvore, como ela nasce, todo o processo de crescimento, desde a semente até ela virar uma árvore frutífera, ela tem ali a obediência de uma lei que foi colocada nela. E essa lei, ela vem da sabedoria que estava com Deus antes da criação de todas as coisas. Antes do mar, antes das fontes carregadas de água. Vamos continuar lendo aqui.
versículo 25, ó. Antes que os montes fossem firmados, antes de haver outeiros, eu nasci. Viu? A sabedoria, ela está com Deus antes de toda a criação dele. Antes que ele fizesse a terra, ou os campos, ou sequer o princípio do pó do mundo. Sabe o que é o princípio do pó do mundo? É a matéria-prima com a qual Deus criou o mundo. Princípio do pó do mundo, ou seja, aquilo que está no começo da criação do pó. Então, aqui, ó, eu estava lá quando preparou os céus, quando traçou o horizonte sobre a face, do abismo. Quando firmou as nuvens acima, quando fortificou as fontes do abismo. Quando pôs o mar seu termo para que as águas não desobedecessem à sua ordem, quando compôs os fundamentos da terra. Então toda essa criação, por exemplo, quando Deus diz para o mar, tu vem só até aqui, que é a praia. Ali a água vem, chega, vai lá na frente e volta. Por que ela faz isso? Porque Deus ordenou ela para isso. Ela não invade a terra por uma ordem divina, pelas leis que Deus criou para que ela ficasse ali. Então eu estava com ele e era seu arquiteto. Eu era cada dia as suas delícias, folgando perante ele em todo o tempo. A sabedoria. Ela está falando de si mesma, ela está dizendo, eu estava lá, eu fiz, eu vi, foi através de mim que ele fez. Ouvi a minha instrução e sede sábios. Olha o que a sabedoria está pedindo para a humanidade. Ouvi a minha instrução e sede sábios, não a rejeitei. Ouvi a minha instrução e sede sábios, não a rejeiteis. Bem-aventurado o homem que me dá ouvidos, velando diariamente as minhas portas, esperando as ombreiras da minha entrada. Viu? O homem que busca sabedoria, ele fica ali, perto do Criador. Porque a sabedoria, ela estava com o Criador na criação. E a sabedoria, ela está na própria composição do seu próprio corpo. Olhe para o seu corpo, ele é cheio de leis. Se você olhar, você vai encontrar várias leis no seu corpo. A lei do envelhecimento, que está nele, que nós recebemos não por causa da criação, nem por causa da sabedoria, mas por um castigo. Essa lei aí não foi por causa de sabedoria, foi por causa de castigo. Por causa da queda de Adão, todos nós herdamos a morte, o envelhecimento e a morte. Que o Senhor Jesus, ele anula isso na sua vinda, para que o homem tenha a vida eterna. Nós ainda passaremos pela morte, mas já com a expectativa da vida eterna. Nós que andamos, buscamos a sabedoria de Deus. Bem-aventurado o homem que me dá ouvidos, velando diariamente as minhas portas, esperando as ombreiras da minha entrada. Porque o que me acha a vida e alcança o favor do Senhor. Viu? Quem acha a sabedoria, acha a vida. Quem é essa sabedoria? Aqui Deus indicou quem é a sabedoria. É o próprio Jesus Cristo. Está dizendo, quem me acha a vida. Acha a vida eterna, né? Que essa vida aqui nós já temos. Nós achamos a vida eterna, porque a vida eterna ela está na sabedoria. Sem sabedoria você não se encaminhará para a vida eterna, porque você vai a rejeitar, que é o que acontece com muita gente que rejeita Jesus Cristo e portanto, ao rejeitar, ele rejeita a sabedoria. Ora, a sabedoria é a vida eterna. Se o indivíduo só tem uma vida terrena e vai perecer e não vai passar para a vida eterna, que sabedoria é essa dele? É claro que isso não é sabedoria. A sabedoria é aquela que mantém você agora e preserva você para a vida futura, a vida prometida pelo Senhor Jesus Cristo.
Porque o que me acha, acha a vida e alcança o favor do Senhor. Qual é o favor do Senhor? A vida eterna. Ele vai te dar o favor dele é a vida eterna e a amizade eterna de Deus. Você já pensou você ter a amizade de Deus eternamente? O homem que tem a amizade de Deus, ele tem tudo na vida. Você vê aí os grandes homens da Bíblia, Abraão, Moisés, os profetas, Elias, eles tiveram grandes favores de Deus. Um deles, que eu acho muito maravilhoso, é o favor que Elias recebeu de não passar nem pela morte. Elias e quem foi o... Porque para Deus tudo é possível. Então o favor do Senhor, ele beneficia as pessoas. Eu mesmo sou uma pessoa que me sinto muito agraciada pela obra de Deus na minha vida, pelo trabalho de Deus na minha vida. Hoje, quando eu olho para mim, para trás, eu não me vejo como uma pessoa. As mudanças que o Evangelho fez na minha vida é a coisa mais maravilhosa que já me aconteceu. E a única coisa que eu lamento é de algum momento eu não ter permanecido todo o tempo ao lado de Deus. Houve momentos, passagens na minha vida em que eu me afastei, eu fiquei longe, depois voltei, me afastei, voltei. Mas hoje eu me achei, hoje eu sei quem eu sou. Eu sou uma pessoa que ama a verdade e a sabedoria. E a verdade e a sabedoria, ela está demonstrada numa pessoa, na pessoa de Jesus Cristo. Vou ver aqui o outro. Porque o que me acha, acha a vida e alcança o favor do Senhor. Você não tem ideia do que é ter o favor do Senhor na sua vida. Mas o que não consegue me encontrar faz mal à sua própria alma. Viu? Então a sabedoria, ela pede para que você procure ela. Mas eu vou te dar o caminho. O caminho é Cristo. Você se chega para Cristo. Faz aquilo que está escrito na palavra para você fazer para estar em comunhão com Deus, nascer de novo. Nascer da água e do Espírito. Nós temos 2 nascimentos nessa vida. O primeiro é da carne. Né? Nós nascemos da carne, somos carne, nascido da carne. Mas o que nasce da carne e o Espírito, ele começa a conhecer o outro lado da vida dele, que é o lado espiritual. É com o Espírito que você alcança a sabedoria. A sabedoria, ela é espiritual, ela não é carnal. Porque os desejos carnais, eles militam contra as leis de Deus. Né? Você vê que pessoas que estão no mundo do crime, eles não querem sair do mundo do crime, porque o crime proporciona a eles bens materiais, que são satisfações carnais. E eles não conhecem o outro lado da vida, que é o espiritual, que é o mais importante, que é a sabedoria, que é mais valiosa do que o ouro, do que a prata, do que todos os diamantes. E quando você privilegia a carne, ou seja, o seu corpo, mais do que o espírito, você não tem sabedoria, porque a militância da carne é só por coisas passageiras, bens materiais, prazeres mundanos. E isso não é a sabedoria. A sabedoria, ela é espiritual. Sem você conhecer o mundo espiritual, você não tem sabedoria. Caminha, tem só uma sabedoria, mais ou menos, se você não for um criminoso, um assassino. Se você não for um genocida. Se não for um bandido criminoso que está sempre praticando mal contra as outras pessoas. Aí você tem um pouquinho da sabedoria, que é o pouquinho necessário para a sobrevivência, que é o que Deus dá ao homem. Mas quando o homem nasce de novo, aí a dose de conhecimento que você recebe agora transcende a esta vida, passando para outra. E aí é por isso que o cristão, ele não é bem compreendido, porque o conhecimento dele vai além desse mundo. Né? Então aqui, ó, mas o que não
consegue me encontrar faz mal à sua própria alma. Então, se você não encontrou a sabedoria, ela está dizendo, se você não me encontra, você faz mal à sua própria alma. Ou seja, a parte do seu corpo que prevalece depois que você morre. Porque depois que nós morremos, o que acontece na morte? Eu sou separado e minha alma vai para o mundo espiritual. Essa alma ela tem que estar forte com a sabedoria. Ela só pode ter fortaleza com a sabedoria. Você não fortalece a alma com comida. Você não, quando você sente um problema espiritual, tipo assim, você tem um problema emocional na família. Ah, aconteceu uma coisa na minha família, uma coisa ruim que está me machucando. Como é que você resolve esse problema? Você vai lá na cozinha, aí tem carne, tem comida, você vai e come, e aí você volta satisfeito? É isso? Nunca, né? Todo mundo sabe disso, pois é. Por que não serve de nada? Por que a comida material ela não serve para coisas espirituais? Porque para coisas espirituais, para problemas espirituais, são correções espirituais. Você não resolve problemas espirituais com carne, com feijão, com arroz, com coxinha, com salgado, com vitamina na lanchonete. Isso daí só sacia a fome física. A fome espiritual, ela tem que ser saciada com o espiritual. E a sabedoria, ela está na palavra de Deus, e ela mesma é o próprio Cristo. Porque quem estava, por meio de quem foi feito todas as coisas, foi Cristo. E a revelação aqui, quando a sabedoria, ela diz, eu sou a sabedoria, eu sou isso, eu sou aquilo, eu estava no princípio, eu estava lá. Aí quando você vai, aqui é no Antigo Testamento, provérbio, quando você vai para o Novo Testamento, lá na primeira página do Evangelho de João, aí ele vai falar quem é a sabedoria. Aí lá tem uma progressividade da sabedoria, que a revelação ela é progressiva. Então lá está dizendo quem é a sabedoria. No princípio era o verbo. Que é o verbo? A palavra, a sabedoria. E o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Ora, se o verbo estava com Deus e era Deus, ele é o próprio Cristo, ele é o Filho de Deus. E aí ele revelando, todas as coisas foram feitas por meio do verbo, que é Cristo. E sem o verbo, nada que existe se fez. Toda a vida estava nele, concentrada em potência. E lá no princípio essa potência virou ato, que é a criação de todas as coisas. É o próprio Jesus Cristo a sabedoria. É o próprio Jesus Cristo. E aqui foi o último versículo, né? 36, versículo 36 do capítulo 8. Mas o que não consegue me encontrar faz mal à sua própria alma. Todos os que me odeiam amam a morte. Se você odeia a sabedoria, você é dessas pessoas que tem ódio quando vê alguém falando a sabedoria, baba de ódio, você está perdido, sua alma já está morta. Ela já está morta, ela não vai morrer mais. Ela está morta, mas tem uma diferença. Porque enquanto você está aqui na sua alma, você ainda está com um corpo nela, você ainda tem a chance de mudar o seu caminho. Para sair esse ódio de você, essa coisa terrível que te tira a sua vida, que machuca, você terá que nascer de novo, nascer do Espírito. Nascendo do Espírito, aí esse ódio passa. Quando você ouvir a verdade, você vai amá-la. Né? Quando você ouve a verdade, você ama. Quem odeia a verdade está com a alma nas trevas. Isso é certo. Essa é uma certeza matemática. A palavra de Deus, ela não erra, não falha. Aquele que não está com a sabedoria nele faz mal à sua própria alma. E a alma é a parte do homem que parte dessa vida para outra. Né? Ela parte daqui e vai para outra vida. E lá ela precisa da sabedoria, porque sem sabedoria não há vida. Porque a vida
ela foi feita com os elementos da sabedoria. Se você odeia se você odeia a sabedoria, você está com a sua própria mente desfazendo o seu próprio ser. Você se autodesfaz, você se autodestrói. Que é o que o mal ele faz. O mal, ele é o contrário da vida. Ele é todo o contrário. Tudo que é mal, ele é contrário à vida. Então, quem não tem a sabedoria faz mal à sua própria alma. E esse mal é as trevas que vai vir para você. Quando você morrer, você vai direto para as trevas. Mas você só vai se você quiser. A decisão é sua. Se você quiser aceitar Jesus Cristo hoje como Senhor e Salvador, inclusive eu vou fazer esse apelo, né? Repita comigo essas palavras agora. Eu aceito a Jesus como meu Senhor e Salvador. E a partir de agora eu recebo a verdade de Deus na minha vida. Para sempre. Porque nunca mais essa verdade vai sair da sua vida. Após você ter confessado essa palavra com Cristo, confessou comigo agora, você já está agora se tornou um filho de Deus. De um minuto a outro você se tornou um filho de Deus, nascido de novo. Aí você vai procurar a igreja e se batiza e passa a estudar a palavra de Deus. E a palavra de Deus vai ser o seu caminho. Os pastores das igrejas, eles vão te instruir, mas a palavra primordial é a palavra de Deus. Você jamais poderá negar aquilo que está escrito no livro da vida do Cordeiro. Porque nós hoje temos que ter essa verdade da palavra, porque muita gente está ensinando aquilo que não existe na palavra. Então você só acompanha o seu pastor até onde ele ensina a verdade. Quando ele começar a ensinar mentira, você não escuta e guarda a palavra de Deus. Não é sair da igreja, é manter na igreja, mas com a palavra de Deus na sua vida, não a palavra do pastor, que não é a palavra de Deus, aquilo que está escrito. Porque hoje há muitos satanistas dentro da igreja mentindo, dizendo que são crentes, na verdade são satanistas, são pessoas a serviço do demônio. Mas a igreja do Senhor, ela está cheia de homens de Deus também. E você vai encontrá-los. Pode ter certeza disso. Que Deus abençoe a todos que ouviram essa palavra. Amém.